Sí, mi oyente, Nan. Buenas noches. ¿Cómo se pasa a ver eso? Un tiki solo caliente que usted tiene. Está un tiki solo caliente. ¿Cómo se pasa a ver eso? Un tiki solo caliente que usted tiene. Holanda, Arwe, me dice más great mes. Sì, mi messo corre, ma te pa boa ya che ci guardano. Va coita curi, sì. Guarda, curi vai 100 km leu, anto le messe vai 600. Ma so come la che da tenere ma cammina sneghi, che da la che da bai, guarda. Come la che da tenere, la curi c'ha che te Paris. Contami romana, bo sa me sa. Come corre a interi dia sini. Sì, mio oyente nang. Contago bos nang. Nada particular para percussão, pero Jesus Cristo, com Haile Selassie, com Moses, com Turende, com Tatiri, o mundo, Daniel, tudo vai ter que me explicar, não? Jesus Cristo, Haile Selassie, Daniel, Buda, tudo, pero tur tava tata rende. Nenhum tava tata cabrito, quase nada tata cabrito, quase nada tata cachorro. Quase nada tata cabrito, quase nada tata cachorro. Tem que conha me explica você aqui. O piene tava pedir Bible com yen coi conha. Me tinha uma amiga também tur dia esse caminho está atrás. Eta boers me quenti Cristo, boers me quenti Bible. Sabe, me digo, não é Deus da Bíblia, digo, me digo, não é pessoa Deus de bem, me digo, me tá mate. Sim, of não. Eu digo, me digo, não é bom, assim, digo, Deus buta ribe mundo, buta nós ribe mundo aqui, até nós dois para assim comida aqui. Bom, tô como digo, tá castigar, buta nós ribe mundo aqui, para nós cair dentro do castigo. Pessoal, Deus buta nós ribe mundo aqui, então, com nós não assim nada, que nós estamos morrendo de hambre, bota compreender aqui comigo, mano, que tá para Deus botar essa, ou que tá para Deus botar essa, então eu vou cabir essa para Deus assim aqui, mas bisewa, a oi bodi boti hambre, de como te bisa Deus kita bo hambre, ela que dá o ami, me digo nela gami bisabo, ou pedi bosango tá para pequeno de Deus, com Jesus Cristo, me tá mais roupa seca de Deus, com roupa de bosango. Pessoal, a mim tá teme, tá bebe uma marihuana. Sim, come, feminina, a mim tá teme, tá bebe uma marihuana. Ora me senti hambre, me tá chama já. A mim tá punta Cristo, que é hambre que bom tá aqui te. É hambre que Jesus Cristo bom tá aqui te. Pessoal, ora que botei que tá atender com Deus, bota atender com Santo, bota atender com coi pendeu. Coi pendeu também passado. Você botar atender com mistério, coisa que você não sabe dizer. Coisa que você não sabe dizer, tem que ficar com o ar. Mas badai bombear acaba de mi episódio não. Que o dia na que é africano não foi africano, não tá compreender que quem é branco não tá botar papia. Não, não tá nabing com Jesus Christ, de boto, não, nabing com Holy Bible, de boto, não, que me indico, bota querendo de webo de gai. Como na bota nós querer de Bible, de tempo de antanho. Para não ter mundo dominar de na maneira turconho te dinang. Fei caminho boti comprar sapato, te caminho boti comprar coisa lavapanha, te caminho boti comprar gasolina de auto, te caminho tá que conha preto tem, preto da sanca na mão, vai que tem essa palavra, gente preto da sanca na mão tá na sanca buta que bem não tem um conho. Se dá para dizer para mim, nós não tínhamos drive grande, que tá com milhão para dia. E se mi che mendi che ne preto non ti non coglio. Mi che mendi come te tempo casa in tai nanan, ta come turdia, bo po butta bo gasolina, bo po si kiko, mi che mendi che de maniere bo non ti non coglio. No, non sto proprio den grandi. Si bo che comprendemi, anto bo mese, por comprender
den grande. Kuta riba koi pendeu botar para riba cai uma marihuana. Acho koi que koi tira den saco. Busca ainda para tirar com não sendo que com ele botar se koi tira den saco. Que tá passando di cubo tinco bingo koi tira den mo saco. Não ainda sendo bom num conho. Que como tá querer Cuba cumpe coi tira, cuba tacana com ele moçago, bota quer coi pendeu. Boca cumpe coi tira, tacana com ele moçago, bota queria coi pendeu. Passo ainda cuba lo vai tire, tem coi tira, em companhia coi tira, se tá comendo da comparação. Rastaman, por modo de compreender-me, se é sapato que tá paz abo. E são que sapato de Cristo tá paz e também com o vestir. Rastaman. Mas drei mundo aqui, pro mim que o piende. Vai para botar preto, contente, com lego mais que antes, que botar bem se riba jei. Bom time se quer dentro Cristo, bom time se quer dentro diabo. Na fim maneira ora ma punta gai ma bom, onde Deus tá bibanto. E digo me tem gente, me digo 100 ponto. Me digo não é diabo tá bibo. E digo me diabo tá bibo dentro, me digo ne ba mira com diabo com Deus, tá dois romang ochi spiritualmente dembo curpa, diabo tá explicava com cumpe pistol. Deus explicava, maneira me explicava aqui, que o bom time esteja pistola, irmão. Não tem nada tá passando. Caminha bota bem para que pistola, caminha bota bem dry run que pistola. Pa mira que tem muita chiquita, mas também dry run, não? Pa mira que você anturta, pa fe auto, que você yuna, gewoon. Ora que você clape coi, no? Você cai de mo zuzu, no? Zuzu mafia! Quando um rol que tira no ora que bocai de moe que zuzu mafia no clape tonte 3 bia 4 bia bonosa onde bala bai boa na bira suku porque menita perceba cumpre pistol pa ora que boa na bira suku bota bai wak ora que boa na abre sinagi bota ya bu brother nang uta parai bonang badal na yusu bala badal na yunang su bala denang cabeça chulo. Comprendemi chulo, mi tambe cana con coi tira sua. Mi tin coi tira te inda. E bota che mi ta pendeu. Mi tambe cana con coi tira. Polista llega block na chi te coi tira febo. Coi tira guardami se ta. Pa ora tin action man. Ora come tende to vega di action man ting. Pa mi buta action che tonte. Pero un potinho action, anto boto bin para steli action man, den bo brother nang da parai nang ku nang yunang, bo brother nang da parai nang ku nang yunang, ku bi un discussion o, den nos brother ku da parai bo o, porque meni bota sa che coi tiri, clap ko una snegi lubida ko e brother nang si yunang da parai nang, bota robes rastaman. Bondi ku bin para de nos. No. Quando vai para, quando mi impara de meu brother, não como também não também para com a Yui Bow. Ok, violência por bem, mas tem um tira para tirar back, kuta ding, como também que tira para proteger a gang, então me tanabu 100 ponto. Me tanabu 100 ponto. Como também que tira para proteger a gang, tem um tira para por se caso un jigim jabam sali di unda kuta pero no como te bingo ko tira bin para de again de mo brother nang pora bi un mal discussion porque meni bota tira un jigai nang kuta para ibaw nang kuna yunang bandi na off tira pa loco la gabala ta qui e mucho chiquinan te a banda ta unga anto bota robes rumang tata castigo bota busca pa bukur pa castigo no bota bai serana ulanda bolos bala mucho chiquito nga inocente nang bala direnta de nang cabes ba o man. TBS nang serabo rumang. Bontanya just 4 anos bem caso rumang. Bote que dá para sempre bobida será para subatir mucha inocente. Bakit vida de mucha que nós pora usa mayam para menir escola. Bakit a vida de mucha que nós pora usa mayam para tramas que na pompe gasolina ora bota bieu baixa gasolina mo auto usa boca cabeça. Bono abiu landa para assim e coisa. Nenhum pastor e missa não está contábil com aqui.
Buru manando contabe cose che, non di nanto contabe cose che, ora cubo tira, polista bin contabe, lolla chi cu rechter rastaman. Ma drumi den turpi scalacu ti na Holanda, fei Vletsingen, te Rotterdam, foi Arnhem, te Breda, foi Den Haag, te Zwolle, ma drumi den tu prison na Holanda, Roman. Ma passa den tu guarda police na Holanda, Roman, ta cuida, mi che cuidava assim aqui. Passou dia me ende nang hanyabu. Dia que botira que porcaria anto polis hanyabu. Ma puntra un mucho mue conta con mi brother. Ma puntra un mucho mue poco dino conta con un brother di mi. Bo sa che mucho di come? Ka 10 anos ela cabecinta, ela tira na onda me 10 sucede que Deus ma vai lagi. Pa sobra ta ami eta ti intenção tira, si. Ta ami eta ti intenção tira mata com su cara punta do. Soba je su cara punta, ai. Pero ami tonga espírito limpi. Ora mi mire con ai, mi ta ala vai massa leu mês. Anto lo mitende después di ende con a paracubo. Porco preto cruza bodilante di ansi, da blackjack maligan botonga, wapora porco preto cruza bodilante no, bodal e porco preto e bala. Si, cana cu coi tira, porco preto da cana botraswa, ora bota cana cu coi tira no, spirito malo da cana botras. Ora que o cana passa, no? Bori para o cachorro de ende, mesta ovo, bom mira o cachorro mesta ovo, ora o cana passa, passou botar cana com o espírito de morto botras. Ah, me tá explicando só. Uma carga pet preto pro me cubo. Ei, uma carga pet preto grande, no? Ei, é só uma carga pet preto grande riba minha cabeça, no? Ora uma bira, lá para trás, você aqui como a mira, outro conho mais com pet preto grande, tá cá na mitras. Que mendi bota cana com sombrero botras. E homem chama sombrero. Fero bota cana que homem sombrero preto e botras. Bota mata ende no. Bota vai mata ende no. Bota cana com que chama sei Undertaker botras rastaman. Ama biba na Holanda 37 anos. Polista com minha walkie, lagami vai a walkie. Polista com minha awor aqui, lagami vai a war aqui. Wapa dia polícia cuebu na lagabo vai. Reina de la Selva, meu amor, mamanda não se uba. Mire muito mueco para sebo, Reina de la Selva. Lagaros vai se caminhando não. Sabe, Reina de la Selva, ba mira e muito mueco mamanda. Reiko di sa ona werk, é sempre. Compolaga, Reiko di sa ona werk, tempo mi tempo, ba mirame. Dushi amo, Reiko amo, Kiko, lagami bisabu. E nang mita paraki nanang, nami bide kamera pa bosam mira. Aqui nami ta para, riba e porta ele, que cas masi riba, wami beawe biu para, wami beawe biu para ya. E beawe kita ta corre bela ka motorcycle, wami ta ya me kit. Passando mir beawe biu para verde, smul de l'aire, poi la io di polizia, por que tonte ora bisaquera sama. E se da beawe 320, 69, 78 motor di chiame sei, motor di Hero, mucha, mira che, che beawe, mi ta lastra, vai Groningen den ora, não é nem que sinta de auto kumi. Niente, la camisola corre de tonta aqui. Se corre com o pendeu, corre aí, boé, está rode. A homem tá aí, sapia, tá passa de par de luz, tem luz verde. Vum, cavampa, nós por passar, tá, bota explica que o nós tá tarda. A homem que explica me que o de como tá corre assim. E com aí tá bota andar de polícia, bom, pela que eu odeio. A ver, me digo, né, você aqui, com? A mi tiene que corre, bella che polizia con auto, che mi hanno polizia hode. Vabbè, il polizia vai a RPM 80 a walkie.
Se ancora mi cambia dosa ya na bulla passa di luz cora mi che waki ora e beosi police tabi. Mi che waki ora e beosi police automatic direction. Mi che waki ora e direction. Ora mi bente coi dentre spada riba e trot. Bente dentre che da che trot snegi wa che RPM sube snegi wa. Mi sta tanto che asi gang 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 minuta ba e 4 e ore. Dammi forse un double clutch, ma ne pro forse un double clutch, beh, 4. Ma mi mira, un debeo si polici, tacchetta. Però mi sa, ma se tempo mi sta corre auto sini. Sì, e sei da reico, tempi mi tempo, se cammina e gai na caba di ortami 100.000 florin. Nanti ne de un casi riba, mi taparai nanco mi 22 baride mi saco, mi dilaga mi gai un rolo si aga potret cabez di banda. Tira, mi tabai tira na mata, bo sai retende come sinta TBS tempi. Mi come brother nanta bende droga, mi brother to guarda sen, su sua con outro gai tabini, e suana tabini, che busca modo di, ma laga nanche 100.000 florin. Mi no tira na mata, posso da gai bena vista, pandi mi casna da taco, me la tira na mata, na mama la iora. Come la tira na mata, na mama la iora, so, ma bisa na din ang kara tambe, bosa kita duel mi rumana, bosa sa kita duel mi, ku bosa mama tende, ku ami ku tabiba segundo ansi a kinanang, a tira bosa mata na Ulanda, camina wa, no stura bi Ulanda, junto de un gruppo. Tapi sempre bisamo, ora gruppo ta taode, sempre mala vai para a banda de conha na mama. Mi sobe bende mi droga tra mi sen, core, gasta mi sen ku puta, tra mi yunan, quasi mi coi pendeunan, quem ku mi kemi ta duna sen, assim se. Wa biba neci wa, bonta tra yus wa, bontin mue, wa bota cana ku coi tira. Ora bota cana, botinha coi tira, den cas je mue, bonta comande bota di flip, di flip botar sua para sobrevoar que hora bota lanta tira e mue mata se que mue que ode mi tire bom pela que ode leiva slana na serabo na América mandabu Angola prisoners bota bai hanya leiva slana di mai buta abo riba plantação e batata anto ta kubo punga baseball bascapa pa sobrevoar nanti mai tu mabu den time baseball se anto kubo tunga de liga grande ta kuet anto bom porque da será leiva slana mas ta kubo subi riba e sport nang se bai wak e piskalai na internet riba YouTube bosanta blo wako i cares bai wak e piskala Angola prisoner bai tende ta kita passando e non Angola prisoner no tava tata plantação de opi ai que supply mundo com opi wortel com opi plantação conha mas é grande mês tá ende preto tá atrás baje tu rende tu tipo de ende tá atrás baje pero despego na liberar cativo não Despego na liberar cativo na plantação que tá para baixo bosa que nasce tra um piscala mas é grande mês e banda não quenco não coena não buta atrás beloli anto bomesa 80% tá ende preto vai seguir episódio nai pa bumira com bom tacana com tira só bom tacana com tira da sama so quenco não sai a inca catira que mata a rode nós tem preço pabo bagana no babi Holanda bingana Tassina babi Holanda tassi babi asin Holanda bo pora che non so che da tira dell'aira del mondo to a ubo ta bintira dende cammina tiende blanco ta kana kuna yuna yanang bala ta passa bai ku e mucha den cabes bella sali bai morde ende sali morde cogne den porta pani wa che e waffle Eu ouvi, hey, genoeg. Eu ouvi de bluff, tá? Eu ouvi, então um ouvi sério. Vamos se conhecer, cachorro. Então um ouvi sério. Silvana! You waited, eh?
Je weet het, hè? Wat weet ik nu weer? Je bent niet de baas. Wat is gebeurd? Wat is gebeurd? Je weet wat. Wat moet ik weten? Kijk mijn hoofd. Wacht even. Mijn hoofd. Jullie zijn lelijk, man. Gaat weg, Ja, man. jij bent een lelijk. Ga weg, jullie Hey, je mag even wel praten. Hey, jullie Wat lijken weet gewoon... ik? Jullie lijken gewoon die varken die ik in de auto mee rijd. Dan pas je porco, kom je te koren in die auto. Hey, jij bent die Smoel koude die porco. lipstick. Hey, man, bak je porco die auto, weer smoel die lipstick als je patras in dan. Porco sin ta si gusuya nan tu sushi sin ki marushi na. Hey, nunca mo mira porco masiga. Hey, doce botei. Bom, nós também o que é certo morto rato, mama. Nunca mo mira porco masiga. Que dá, ela bebe mi água anto. Bota mais porco mesmo, muita porco a botar. Se a banana se porco, e bota muri porco também. Se não repentir coisa não bota siende, pero tá muito banana se bota em recht dia se lo qual bota siende. Pessoal, muito banana se homem não pode ser coi. Mas como diz, homem tem sua coisa que tá assim. Nós estamos back na Jesus Cristo com Moses não, Jesus Cristo com Moses não, turta rende não tabatata. Jesus Cristo, Moses, Haile Selassie, nenhum não tata nenhum conho. Laga ami disse você. Jesus Cristo, Moses, David, Numarop, Jacob, Numarop, Unok, nenhum gente homem nei. Kuta uende homem, mescos kumi kutaba tata riba mundo, na nenhum não taba tata nenhum conho. Kung nang ahasi, hanya tanto popularidade assim, essa que tem missa da Black Ark Church, nós está live rato. Com Cristo assim hanya tanto popular, mas como assim aqui, para sobra, esta tá se bom para gente. Fora como tá se bom para gente, na gente tá começar halsabo. Bota wardu alsa, wa nyuening ke alsa reugenaar. Bosa no mira, nyuening ke alsa reugenaar. Bosa minister de Kosovo, nyuende no que halsele. Para sobrewa, no está haciendo el trabajo de Dios, no está haciendo bon pa bosnang pisa kuwag reugenaar que tong homo maneta Jesus Cristo mes a recarnar binibek pa nos na mundo. Reugenaar no está haciendo nun coño pa bosnang e bo que menita pese altísimo que su pueblo ta apreciele y adorele. Ma comprendemi? Kun reugenaar ta horta e macamba nang antobra duna e pueblo, lo cual que pueblo que ene nang to cobra understand duna nang masketa nang 1000 florin de namang kunanta paga uitkering 1000 euro na Holanda na Corsol tu rene tingaya 1200 florin no 2200 florin paso ora Holanda manda bo 1000 euro Corsol pa abo to cobra understand kubo cambie botai un fondo arriba a outra reugenaar da sinta ta tu de fondo nai hasi bosam pendeu ku bosnano po halsele e tigi duna bosam sen antori bosanta halsele e ori reugenaar po drumi den pundo go outro banda noche sinagi nuenin tamate pero e cosnan que ta hasi ku pueblo ta buta ku wa e mes ta ku risconde su culpa pa e pueblo. Lobo que da biba de escuridade. Te kubo wo wa reugenaar ta biba de escuridade. Bosa mira su wo na começa a virar preto rondoije. Vampiro e loli. Vampire.
e tá bebendo sangue de tu rende na coração, de muito chiquito que tu conho, se é desgraciado. Então, bom não pode alçar Jesus Cristo, porque bom que parte pan que pisca pe pueblo. Ora como tá papia de wawa, a meta na Holanda, meta para papia den kaya de macamba nang. Você que macamba nang de comida metro? Meneer, je kan een land besturen. Ik me digo nou wat? Dan digo mi meneer, jij kan een land besturen. Pas sobra pa Kiko, 1,7 miljoen in tabi na Holanda, bijvoorbeeld. En to Brazilico fonds, ta 60 euro. Kutukuku 1,7 miljoen in paga 5 fonds na Holanda, 60 euro, ta quanto milhão você tem turluna den casa, den bo casa, den bo branco. E se te coi pendeu que não está sendo com nós na Holanda, que nem de regenar quack. Não quer que o ende não sabe de político e com político tá operar. Wag, Rastafari tá gritar ele se lassi, pero eta toca reggae, tá sem equipa bo pague. Pastor tá papia dilante missa, ora que cabe papia tá salita sem equipe. A outra qua Dios bobo santa rezando. Bob Marley salita canta Rastafari, chega na $200 milhões. Pastora sali com su missa, vai jaya, me kita pastor tá doye mundo. Pastor, e siti missa tu caminha butari be mundo aqui. Então, a boca tá querendo den coi pendeu, de Jesus Cristo que o web guy tá bloba si, sanka na mang. Nanta tere se Bible pa bo bisabo resa. Ora ba kabi resa Bible o kaki dia pastor tá kuebo mue e tras. Temenha, trapo ko yu fini. E história na de Jesus Cristo com a Bíblia, não? Nossa tranam passibos não pendeu, tenemos san cativo, pero agora que ni Deus não pode liberar vos foi nós. Deus não pode escapar vos não for de ecos que nós ainda vos tem que pessoal, vos turti necessidade de diabo su sen. Nós assim sen, nós assim o mundo sen. Com o mundo abira sen. O mundo abira sen, dia com Jesus Cristo abairesa, que la bimbek, hanya kuna kumisata, hasi, bendimenti kos den e templo, den kai sutata, hopi di bosare sa buki, mita contabo que buki contabo. Cristo tabairesa, ora la bimbek, ela turine ta bende kos, den e templo, kene ta bende webu, outro sintaco com plata, e um sintaco web galinha, outro sintaco com ensi den coach, e dico não kita passando aqui dentro. Não dico nem o cos não está bende, outro com centra a, bentado em baki, Cristo Arábia, dal baki sen promescop. Ela Arábia, dal baki sen scop pega de muralha, quebra tu coach galinha se tu conho. Bos na awake episódio na de Cristo, bos sangue ta kana kere den Cristo, bos na awature cos na Jesus Cristo, e quando aí mawag na way back, ora como tem um tiquitino, muito chiquito de 7 anos, te tempo mawag que cos na aí, logo como te contava que ta cos com mawag tempo me muito chiquito de 7 anos, então unda aba sale we que bin contame de Cristo, contame de que conto bisami ku wag, botin ko kere, ku torno ku bolbe, obosami yo kumi, sorry mi irmão, me te contava que baressa de buki. Anto ora con Cristo ha battuto conio con scopa e saccaende na carrera, fuori e die, cas di non stata abira un handel, cas di non stata todo poderoso, ta inter il mondo, como che sale o che potiamo paga gasolina, como pisce fo, soldata cobravo, como cacariba caia o che polizia dal bubute, se non de soldato non se, soldata e polizia non, e soldato no, ta di Gesù Cristo non ta, na rond mondo e soldato ne tutta tra Roma cattolica. E soldato ne tutta tra Papa Paus Romans Catholic. Si baresa Bible, porque saco bo sai en cos, non sa vai back na Bible, pa mi po sa caende, un tiki fede un buraco. Ah, se.
Bota casaco diabo sin bosa. Para sobra tá bom com malo tem de mundo aqui. Ora que é gaia bisami que o diabo tá biba den culpa de ende. Deus tá biba den culpa de ende. Anto nandoso da sunsi que tira pali den, bate outro que tira outro mate den, mesco que botasse que moe na casa. Porque mate moe, porque tem poder riba je. Dois poder tem riba mundo. A noite com o dia. A hora que a noite com o poder. Mas yang ora solo sali, no? A noite tem igual a kita. E dois poderes em riba mundo. Também com o Deus, com o diabo. A gente, tem gente e tá cai, homem como é. Tá homem como é a ter relação, hanha you. Passoa bom, laga Cristo treio. De como laga Cristo treio. Je had Jezus die kind had moeten laten implanteren in je buik. Bome se laga Cristo implantai you den bobarica. Bome sa bai treie que me anico ta bome este Dios riba mundo. Un tinho outro Dios. Mi oyente nanta ba un placer como sang. Reina de la selva. Mamanda non si you pa bomira. Wake. Essa é a reina de la selva su you. Pero não a reina de la selva su you. Então, eu de outro mundo muito. Per ela tira para a reina da selva. Certo. Ora, a reina da selva mesmo, mire, e potrete, você um wak e potrete, baby, como a buta, não? Bisami com outra reina da selva, sua raça abolenança. Passou ende, não? Ende, não? O fez tempo com ende, tá raça com outro, não? Bom, então, como de que raça não amengua. Essa é a reina da selva, você sabe? Per io ta io Sharilu e io ta io di un ex di me. E io no parse Sharilu ni e io no parse etata. E io parse reina della selva. Ma bissi un dia mi ta bai ora mi yegi nana mi ta sacche mucho su potret. Ma iega orati dan promeco comasi que conha bute canti cura. Sacche potret ma mi bute per reina della selva. Cioè, se mi ruende con pasebo, ananse di nuovo, mi da sacca su potrei tambe, poi ne riba internet per bomira. Mio oyente na mi tabai sera mi giungo in regola. Se, un cocogno.